Olá, tudo bem com vocês? Aqui estamos no quarto episódio do Ana Reis Políticas Públicas no Estúdios Pops e hoje nós vamos trazer quem? Ela, Edna Maria. Edna é terapeuta, mentora e facilitadora de reencontros. E você sabe o que é isso? E você sabe para o que serve a mentoria? E o que seria facilitadora de reencontros? Ana, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui com você, de estar aqui com vocês. Então, é uma honra para mim poder compartilhar um pouco, né? E assim, eu acho que o podcast é uma forma de levar muito conhecimento para mais pessoas. Eu me chamo Edna Maria, eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Então, eu trabalho com esse perfil de pessoas que estão vivendo transições de vida. E a vida são ciclos. E nós, às vezes, repetimos ciclos anteriores por não ter consciência e não nos curarmos ao longo do processo. Então, quando você fala facilitadora de reencontros. Então, esse reencontro é o reencontro consigo mesma. Então, esse é o meu objetivo e esse é o meu trabalho, através da mentoria, através da terapia, para que as pessoas realmente se reencontrem ao longo do processo. E vale lembrar o seguinte, que o Ana Reis Políticas Públicas também trata da questão da saúde e da saúde mental, que é o que nós trabalhamos e está em evidência aí com a norma regulamentadora 1, que é da NR1, que fala sobre as disposições gerais, onde há o cuidado com a saúde mental, tanto do seu funcionário, enquanto nós pessoas aí físicas no nosso dia a dia. E a importância de se fazer terapia e de ter um terapeuta profissional de sua total confiança. Vamos lá então? A Edna, facilitadora de reencontros. Eu quero usar facilitadora de reencontros porque nós vamos trabalhar hoje com o tema entre o fim e o recomeço existe um caminho de cura. Entre as opções que você havia me passado, quando eu vi essa questão da cura, por que não a gente falar de cura? Sim. Porque é exatamente isso que nós, num contexto geral, no social, nós estamos precisando, da cura. E cada um tem seu reencontro. O que você teria para me dizer sobre essas 3 áreas que você trabalha junto? Porque você unificou 3 áreas numa área só. Sim. O que a Edna faz nesse contexto? Tá. Eu falo que o terapeuta ele vai desenvolvendo o seu próprio jeito de trabalhar e que eu vou ter oportunidade de conversarmos um pouco mais sobre isso, que é exatamente isso que você trouxe, que é esse caminho da cura, né? Então, como que isso aconteceu? Quando eu me abri para atender, eu comecei a perceber que as pessoas já vinham prontas com o movimento de mudança. Então, existe um movimento muito grande de busca. E a pessoa, as mulheres principalmente, o meu público, 90% dos meus atendimentos são de mulheres, então são muito mais buscadoras, estão em movimento de mudança. Então, quando elas chegavam, elas estavam encerrando algum ciclo. E esse ciclo são de várias formas. Esse ciclo, às vezes, é um relacionamento, às vezes é a perda de alguém, de uma pessoa querida, de um pai, de uma mãe, ou às vezes uma perda de emprego, ou uma troca, né? A pessoa está encerrando, ou está se casando, ela está saindo, né, do solteiro para o casado. E assim eu fui percebendo essa mudança, que a pessoa chegava pronta para viver uma nova fase. Só que nesse caminho do terminou algo e está começando algo novo, a pessoa se sente perdida, ela precisa se construir nesse caminho. E foi quando nós começamos a fazer esse trabalho. Por que isso aconteceu comigo? Porque foi o meu processo. Então, todos os meus processos terapêuticos, eles aconteciam quando eu percebia que nós estou rompendo alguma coisa, estou encerrando alguma coisa, estou começando algo novo. Então, nada mais que as minhas clientes eram do que um reflexo do meu processo. Eu faço uma análise muito grande em relação a esses tratamentos, essas curas, né? Até quero deixar claro aqui, para quem não sabe, eu fui paciente da Edna num dado período da minha vida, momento assim muito difícil, onde eu precisava realmente me reconectar comigo, com a Ana Reis, com a minha pessoa e com a questão sistêmica também. E aí, Edna, eu percebo que, como você falou em cura, a gente tem o curo. Você falou sobre relacionamentos e grande parte que a gente vê sobre essas curas está voltado a relacionamento, são relacionamentos de casais, né? Que nós vivenciamos o luto.
porque tem a etapa da fase boa, de tudo muito bom, até que a gente consegue entender o que nós estamos passando para conseguir sair daquelas dores, para vir para a cura, para viver um novo momento, Sim. né? Na sua análise, no seu contexto geral, isso se dá mais para relacionamentos entre casais ou é geral? Tá. Nós somos relacionais. Então, todo ser humano, ele está relacionando com outras pessoas o tempo todo. Mas uma coisa é você relacionar com alguém que você vai lá, tem um contato no trabalho e volta para casa para sua rotina e é você em casa. Você tira suas máscaras quando você chega em casa. No relacionamento de casal, essas máscaras caem. Então, o começo, todo mundo tá mascarado. Você faz aquilo que você tem intenção de mostrar para o outro faz a mesma coisa, e vocês criam uma expectativa daquela relação. Quando as máscaras caem, que você começa a mostrar suas sombras, as suas dores, as suas dificuldades, nem sempre o outro consegue lidar. E às vezes nem você consegue lidar com as dores do outro. E é nessa hora que o relacionamento entra em crise. Às vezes nem sempre é só um, muitas vezes os dois buscam apoio terapêutico para desenvolver isso e ficarem juntos. Mas tem situações que o relacionamento vai partir para o fim, porque é quando percebe que aquilo não funciona, que aquilo já não está mais alinhado. Isso é muito diferente na geração anterior dos meus pais, por exemplo, que você está num relacionamento que não faz sentido, mas você fica nele até o fim. Não estou generalizando, né? Eu acredito que são todos daquela geração, mas uma grande maioria. E aí eu venho de uma cidade pequena, que é Coromandel, que é uma cidade de 30 mil habitantes, em que um divórcio para minha família era algo, assim, inadmissível. Então, todo mundo fica no casamento, porque vai ficando, e hoje não é mais assim. Hoje a gente busca desenvolvimento, você olha se você está alinhado ou não, você percebe as suas dores, você busca cura daquelas dores, e aí aquela outra pessoa vai escolher desenvolver com você ou se ela vai ficar para trás. Então, eu vejo que os relacionamentos apenas afloram aquilo que nós temos, mas nós não reconhecemos. E a Edna, como que ela faz o paciente dela reconhecer essas questões e essas dificuldades? Porque por mais que o paciente chega já pronto, o pronto que você se refere é ele aceitar a situação de ter um profissional ali para cuidar da saúde dele. Exato. E na hora de se reconhecer? Tá. O que eu percebo? Quando eu falo pronta, a pessoa chega pronta porque ela quer sair daquele lugar. Ela tá pronta para romper, mas ela não sabe como. Agora, quando o tema é casal, geralmente a pessoa vem trazendo a fala do outro. Ele fez isso comigo, ela fez isso comigo, então traz como a outra pessoa fosse o problema. Eu sempre escuto, então eu tenho uma escuta muito ativa nos meus atendimentos. Eu escuto esse cliente e quando eu termino eu pergunto, e você? Qual é a sua parte? Porque às vezes nunca é o outro. O outro só faz me mostrar quais são as minhas dores. Então, quando a pessoa fala, eu estou num relacionamento tóxico, é porque ela tem uma dependência emocional. A forma que ela aprendeu a ser amada foi uma forma doentia. E ela precisa reconhecer isso. O outro só veio de espelho, mostrar para ela qual é a dor dela. E aí é quando ela reconhece essa dor, é onde a gente vai atuar. E a partir do momento que nós atuamos na cura dessa dor, que ela reconhece, que ela aceita, que ela se acolhe no processo, porque precisa ser, né, com amorosidade, não tem que ser a todo custo, a ferro e fogo. E quando ela reconhece e cura, ela vai desconectando daquilo que a fazia mal anteriormente. Então, talvez a própria relação se desconecta ou o parceiro percebe o movimento e entra em movimento de mudança também. E é uma escolha, né? Cada um tem a sua escolha nesse processo. Uhum. Agora, já que eu até não iria tocar nesse assunto, gente, mas eu acho muito importante, porque você falou sobre a questão da dependência emocional. Sim. Tá? E as pessoas, porque assim, eu não me refiro somente ao homem, tá? Nós temos que ser justos, claro. ou justas, quando nós nos referimos à questão narcisista. E isso vale para homem e para mulher também. Sim. Né? O narcisista chega na sua vida, ele se aloja na sua vida, ele tem aquele autocontrole, né? De nos fazer entender quem somos e as nossas feridas. Bom, passou,
Sim. Saímos daquele relacionamento, buscamos a cura, entramos num novo relacionamento. E aí a pergunta, o próximo que vem, ele quer saber um pouco mais de você. Aquela abertura que você dá para um narcisista, quando você coloca todas as dores que você já passou anteriormente, mas que você ainda não conhece aquele perfil dele, ao longo desse novo relacionamento, a postura dele vai ser a mesma. Por que que os narcisistas, eles colocam tantas dores e buscam saber sobre nós para nos ferir justamente aonde ele sabe que espelha nos nossos gatilhos? Nossa, perfeita a sua pergunta e profunda, né? Eu gosto muito de diferenciar porque tem o narcisista patológico e tem os comportamentos narcisistas, que são as pessoas que manipulam. Então, eu vou usar o termo manipulador, que é uma pessoa que usa aquilo que sabe de você contra você. Agora, contar uma história de algo que passou seu, contar do que aconteceu numa relação anterior, me mostra que você ainda não entendeu o que você aprendeu com aquela relação, porque está pegada às dores. Então, quando chega uma nova pessoa, ao invés de você contar para ela o que aconteceu na relação, o que você viveu, conta o que você aprendeu, se é do seu interesse contar. Porque pode ser uma escolha sua, não, eu já curei, já resolvi, estou bem comigo e eu quero daqui para frente. Hoje eu busco uma relação diferente do que eu já vivi. E conta para a pessoa, ao invés do que já passou, conta o que você deseja viver. Porque ela tem o direito de escolha se aquilo faz sentido para ela ou não. Então, eu acho que isso também é muito importante. Agora, voltando à sua pergunta, quando você fala, por que que eles pegam a dor do que você já viveu e te faz aquilo? Para te manipular. Então, isso é um comportamento narcisista, né? Então, eu falo de comportamento. Quando a pessoa pega algo seu, como que eles agem? No começo de uma relação, eles te espelham. Tudo que você gosta, eles também vão gostar. Tudo que você deseja, ele pega seus sonhos e pega aqueles sonhos para eles. E aí eles começam a fazer o movimento de viver aquilo que você sonha. Fala, não, acha o príncipe encantado. Ele gosta de tudo que eu gosto, ele faz as coisas que eu gosto e ainda me oferece o que eu nunca tive. Esse encanto te gera uma conexão. E aí, quando você entra em conexão com essa pessoa, ela começa a fazer movimentos de dependência, para criar esse vínculo de dependência. Então, o que que é isso? Geralmente, quem é manipulador são pessoas muito inseguras. E elas precisam que você seja insegura com ela. Então, qual que é o movimento que ela faz? Começa a fazer movimentos para você sentir ciúmes, começa a fazer movimentos para você se sentir insegura na relação, e você começa a confundir, peraí, será que a neurótica sou eu? Será que a insegura sou eu? Será que a ciumenta sou eu? Mas, na verdade, isso fez parte do jogo dela. E aí, o que que acontece? Então, quando você entra nesse jogo, quando você vê, você já tá ali presa. Igual uma teia de aranha, então vai te segurando, e aí quando você pensa, eu não dou conta disso aqui, eu não quero isso aqui mais, mas você não dá conta de sair. Porque a pessoa te coloca num lugar que ela é tão boa, mas tão importante para você, que se você sair daquela relação, você não vai arrumar mais ninguém. Tão boa quanto ela. E aí esse lugar vai gerando a dependência. Mas a mulher, ou a pessoa, ou o homem, só cai nesse vínculo manipulativo quando ela tem a dependência. Ela tem o quê? Um vazio de amor. Então, a referência de amor que ela tem é de manipulação. Isso não começou no relacionamento, isso começou na infância. É de um lar disfuncional. E é onde entra a cura, porque aí ela precisa trabalhar onde tudo isso começou. E quando ela olha para isso, cura essa relação, reconhece a relação com os pais, esse lar disfuncional, aceita tudo como foi, ela pode então agora fazer diferente. Inclusive, Edna, até interessante você ter falado nessa questão aí, no lar disfuncional. Eu fiz um vídeo, mais ou menos um mês e meio, convidando as pessoas para irem a um evento sobre saúde mental. Só que esse evento era direcionado às crianças. Legal. Na hora, eu achei assim, falei, gente, mas por que criança não é adulto? Mas aí, eu lembrei da minha própria história. Sim. E lá no vídeo, eu relato a minha própria história. Porque eu sou filha de pais separados. E o que que essa história me trouxe? Quais seriam as consequências disso? Uhum. Você cresce com aquele trauma assim, poxa vida, meu pai nunca me buscou na escola. Meu pai nunca, os pais dos meus colegas estão lá. Por que que eu nunca participei de uma festa na escola comemorando o Dia dos Pais? Uhum.
né? Então, assim, antes eu não entendia por que minha mãe não deixava a gente ir para aula no dia das festas da festa dos pais. Depois de adulta, eu fui entender a preocupação em não nos expor tanto. E Sim. aí, e aquele E na cuidado. verdade, naquela época se torna uma dor. Eu estou sendo impedida de ir e a criança registra essa dor. Eu estou sendo excluída. Só que na verdade foi uma forma de proteção. Aí a adulta, a Ana adulta, entende. Nossa, minha mãe me protegeu. Mas a criança da Ana tá aí dentro falando, eu me senti excluída. E aí, o que você vai trabalhar no seu processo terapêutico? É a exclusão. E a rejeição. E a rejeição. Tipo assim, eu não fui na festa, eu não entreguei. Eu fiz o presente do meu pai e não entreguei o presente do meu pai. Edna, eu falo por mim, enquanto importante ressaltar, gente, que estou tudo que eu venho trazendo aqui, há uma reflexão sobre mim também, que eu acho muito importante, porque vocês nos veem, entendem, né? Tipo assim, madura, empoderada, mas por trás desse amadurecimento, dessa maturidade toda, vem todo um trabalho de pessoas, né, que estão à minha volta. Teve da Edna, teve da minha terapeuta, de outras pessoas também, para eu chegar aqui até onde eu estou. E eu vejo que a maioria dos casos, eles têm voltado aí para os homens. Os homens estão muito sensíveis com esse não cuidado. Eu não sei como é seu público, se é meio a meio, se é mais homens, se são mais mulheres, como você disse anteriormente, né? Mulheres. Nos próprios relacionamentos aos quais eu tenho essa dificuldade, porque como eu já tive uma experiência lá em 2021 sobre essa questão de relacionamento abusivo, eu fui fazer o quê? Eu fui estudar para entender a questão da psicopatia, para entender a cabeça do outro. Então, quando eu sento na mesa para tomar um café, um suco que seja, eu já estou com o perfil da pessoa todo traçado. Então, eu vejo que ali os homens, eles estão com essa maior dificuldade para esse tipo de tratamento, para cura, para se autoajudar. O que eu entendo disso, tá? O que eu sinto quando eu te escuto? A partir do momento que você estuda a situação e você quer entender, você tá toda no racional. Então, o seu feminino, você já tirou ele da mesa. Você sentou 2 racionais na mesa, você quer entender o outro. Quem que você vai atrair? Pessoas que realmente estão nesse movimento. Quando você desce um pouquinho, Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele fala que o caminho mais difícil de percorrer é o da razão com a emoção. E quando nós tiramos a emoção de cena, o amor pula a janela. Então, o que acontece? Um entra pela porta, o outro sai pela janela. Por quê? Segundo Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele fala que o caminho mais difícil de percorrer é o da razão até emoção. Por quê? Todo mundo fica aqui na cabeça tentando entender. Só que o sentir é o mais difícil. E geralmente o feminino, a nossa energia feminina é a que traz para o sentir. A masculina é mais da razão, da ação. E todos nós precisamos encontrar esse equilíbrio, tanto as mulheres quanto os homens. E a partir do momento que uma mulher entra nesse lugar do racional, ela vai atrair homens com esse perfil. Só que isso acontece, o que aí você generaliza, acredita que todos os homens estão vivendo o mesmo movimento. Mas, na verdade, eles são apenas um reflexo do que você levou para a mesa para conversar. E aí, eu gosto muito daquela frase assim, né? Quando a razão entra pela porta, o amor sai pela janela. Porque não cabe os dois. Tem que encontrar uma fluidez, um equilíbrio. E aí é preciso começar esse trabalho em nós. Então, quando você for conhecer alguém, conversar com uma pessoa, sai do racional. Sente. Como que você se sente ao lado daquela pessoa? Você se sente cuidada? Você sente ela presente? Você sente que ela realmente está ali com você? Traz para o sentir. Isso é totalmente da energia feminina. E aí, quando você sai da armação, eu desmorono e posso sentir, aí eu posso perceber o que aquela pessoa significa. E não raciocinar quem ela é, ou o que ela tem interesse de fazer. Porque quando chega uma pessoa tentando entender, chegou tentando manipular. E aí é o par perfeito. Eu quero te entender, porque eu quero te bloquear de manipular, mas o manipulador vai para esse perfil de pessoa. Então, isso vai ser um encontro, a tampa e a panela, né? Vou usar esse termo. Mesmo que a gente já conheça, né? Já tenha vivido a experiência, e quando as pessoas chegam, e aí você vai percebendo na conversa, vai percebendo tudo que vai acontecendo, você fala assim, gente, a história está se repetindo e só mudou
O CPF. Só muda de nome. Só o CPF. Sim. E aí, quando a gente chega nessa maturidade, que foi o que você falou, que na questão do ciúminho, que aí eles falam assim, ai, olha, Jogos, né? é. Esses são E aí jogos emocionais. aí você fala assim, não, mas pra mim tá tudo normal. Não, mas tá tudo certo. Porque a pessoa começa a fazer movimentos para aquilo não ser certo. Sim, mas quando você Né? entende que está tudo certo pra você, mas ele entende que não o lado dele, ele vai o quê? Opa, essa mulher aqui, ela não serve pra mim. Sim, Porque eu não vou porque não entrou no conseguir, jogo. exatamente, eu não vou conseguir Quando manipulá-la. não entra no jogo, acaba o jogo. Quando você entende as peças do jogo e você sai dele, acabou. Aí encerra a brincadeira, né? E aí, Literalmente. e assim, eu falo que é muito difícil. Dia desses eu ainda comentei com uma pessoa que a gente acaba fazendo terapia pra gente e pro outro também, né? Vivendo. A gente tem muito a síndrome da salvadora. Quando uma mulher, uma dependente emocional, se relaciona com um manipulador, no fundo, por que ela fica tanto tempo? No fundo, ela tem esperança que ele mude. Na verdade, ela queria tanto ser a salvadora daquele homem que ele mude e fala, não, por mim ele mudou. Só que ela sai de um lugar de viver a experiência com que o outro tem para oferecer e entra no lugar de querer mudar o outro. E passa, e aí eu posso me colocar nesse lugar, eu já vivi uma relação que eu tinha sempre a expectativa que ia ser diferente. E quando eu entendi esse lugar, que eu falei, nossa, eu tô querendo que o outro mude por mim. E eu acreditava, porque aí como a pessoa sabe o que você deseja dela, ela traz falas. Só que quando você olha para os comportamentos não mudaram. Só que para a pessoa, para o dependente emocional, fica um conflito. O que eu vejo com o que eu escuto. Porque os manipuladores, eles têm uma facilidade de convencimento, de argumento, que é algo, eu falo assim, uma criatividade infinita. Só que quando você vai para a experiência, como que você está convivenciando, aí você percebe que não casa uma coisa com a outra. Eles têm muitos argumentos, porque eles sabem o que você deseja. Então, eles vão usar o que você fala. E aí, eu vou usar a palavra vítima, que é um termo muito utilizado. Mas a dependente emocional, ela fica nesse lugar de conflito. Peraí, então, se ele já tá falando que vai fazer isso de diferente, então quer dizer que ele mudou. Então quer dizer que foi por mim. E é a síndrome da salvadora. E quando essa mulher aceita que ela não vai salvar esse homem, que ela não tem que salvar nem esse homem, nem ninguém, que a única pessoa que ela tem que salvar daquilo ali é ela, aí ela começa a trilhar um outro caminho, que é o do seu fortalecimento, que é a cura das suas feridas emocionais da infância, que é o que a gente falou anteriormente. Porque essas feridas nos acompanham ao longo da vida. E nós vamos atrair relações vinculadas a essas feridas. E aí, quando essa mulher fala, não quero mais salvar outro, eu quero me salvar, é quando ela realmente conecta com o seu poder. É quando ela realmente conhece o seu amor próprio. E aí ela vê o seu valor, independente do que a outra pessoa espera dela. Nossa Senhora. Profundo, né? Muito. Profundo. O Edna também gostaria. Eu vou chamá-la de Edna Maria, porque eu sei que você gosta de ser chamada assim. Edna Mas Maria. eu sou Edna Maria, estamos em casa. Do jeito que você acha melhor. Eu gostaria que você, já que nós tocamos nessa questão familiar, você atua também com essa parte de constelação. Sim. E tive a oportunidade também de fazer a constelação com a Edna. E para mim, assim, foi algo, né, muito bom, vibrante. Traz clareza. Isso. Limpa, muda. Entender. Traz consciência. Exatamente. Né? Entender o seu lugar, né? Sim. De filho, quais são as autonomias sobre seus pais, por mais que você sabe ali que você tem um pai, que você tem uma mãe, que você deve obediência, mas, por exemplo, no meu caso, quando eu fui para suas mãos, eu estava no meio do meu pai, do meu pai e da minha mãe, fora de lugar. Fora de lugar. E isso acontece com 100% das pessoas que eu já atendi. É sempre querendo salvar. Essa síndrome da salvadora que eu falei vem muito desse lugar. Já acostumou tanto a salvar pai e mãe, irmão, avó. Tem sempre alguém que ela tem que salvar, que ela sai do seu lugar na vida. E aí não passa a vida adiante, não segue para frente nos seus projetos, a vida paralisa. E aí quando acontece um relacionamento, que foi o que eu disse anteriormente, né? Os relacionamentos, eles são apenas espelho das nossas dores.
aí nós começamos a enxergar que nós estamos fora de lugar. Que alguma coisa está fora de lugar. E é onde começa o ir para o seu lugar, que é o que você acabou de falar que você fez. Eu saí do lugar do meio dos meus pais e fui para o meu lugar. E é isso que a gente trabalha na mentoria. Então, é onde que eu começo. Então, todos os movimentos que eu faço com as minhas clientes, eu sempre começo desse lugar. Qual é o seu lugar na vida? Quem é você? Porque a partir do momento que essa mulher, que esse homem toma posse do seu lugar, ele pode, então, reconhecer o lugar dele. Ele sai do lugar de salvador das outras pessoas, de quem veio antes, inclusive. Eu falo que eu sou uma admiradora e, assim, apaixonada pelo estoicismo, porque o estoicismo, ele nos traz, assim, uma ampla reflexão. É como se a gente saísse de uma situação e o canal caísse lá em tudo aquilo que eu precisava ouvir sobre aquele momento, sobre a minha importância, sobre a importância do que eu vivi ali e como eu vou trazer esses fatos daqui para frente para minha vida. Sim. Né? Eu falo assim que eu assisto, porque atualmente, né, algumas pessoas ainda não sabem, mas eu até deixei na minha página lá, que eu sou perita investigadora criminal e que eu trabalho com essa parte de psicopatia, de personalidade, né? Transtorno de personalidade, aquilo que já vem desde a infância. Por exemplo, a criança gosta de bater em animal, ela vai mudar quando ela chegar na vida adulta? Ela vai continuar com aquela. Ela leva isso para a vida toda. Então, o estoicismo, eu falo que ele tem me ensinado bastante coisas, tanto sobre relacionamento, sobre o relacionamento com o outro, né? Hoje, a Edna Maria, que trabalha com essas 3 linhas de cura, não tem vontade de fazer assim, uma ampliação para atendimentos masculinos, ou você só trabalha com a linha feminina, que é seu maior público mesmo? Não, eu tenho, inclusive, clientes homens, mas é sempre o mesmo perfil. São homens que tinham uma relação de dependência com a mãe, e mesmo racionalmente não entendendo, quando começa o movimento, for filhinho da mamãe. O que é o filhinho da mamãe? Na nossa sociedade, a cultura principalmente brasileira, as mães pegam os filhos homens para elas. E elas colocam por viver casamentos infelizes ou não concordar com o comportamento dos pais, elas pegam esses filhos para que eles não sejam igual aos pais e negam o pai nesse filho. E aí ele fica ali aprisionado na mamãezinha. E aí é onde nasce, né, esse termo do Bert Hellinger, que é os filhinhos da mamãe. Então, esse filho, ele fica ali agarrado à mamãe e ela não precisa nem resolver aquele casamento dela, porque ela já tem um filho que ocupa aquele lugar. Onde isso dói, né, nas relações? Quando ele vai para um casamento e não consegue levar adiante. Quando ele vai para o casamento, a mãe interfere no relacionamento. Ele casa, a mãe vai junto no casamento. Quantas fotos você pode ver na internet? Tem vários atos falhos aí de imagens que você vai encontrar, que tá o noivo com a noiva de cá e a mãe de cá. Ele já está casado, os sinais já estão ali. Então, esses homens, não nesse grau, mas muitos dos homens que eu já atendi vêm com esse perfil. Então, trabalhar a força masculina. Eles têm força de ação, têm força do pai, mas falta algo para as relações. E isso começou, assim, eu comecei a atender 2 clientes, e era um homem e uma mulher. E era engraçado que eu fui aprendendo, né, com os atendimentos, vendo a experiência com as pessoas, né? Então, esse homem veio com energia feminina e essa mulher veio com energia totalmente masculina. É uma filhinha do papai e um filhinho da mamãe. Na hora que eu fui olhando, eu falei, gente, é só inverter. Eu só preciso trabalhar nos dois. Então, eu fui trabalhando ao mesmo tempo e eu fui trazendo um equilíbrio deles, né, no processo deles, e fui equilibrando a minha energia. Porque eu também fui uma filhinha do papai, energia muito masculina, era eu que realizava, fazia acontecer. Só que chega uma hora que a filhinha do papai, ela cansa, né? E o filhinho da mamãe, chega uma hora que ele cansa daquele lugar. Então, eu atendo sim, e a maioria sempre, a maioria não, vou falar 100%. Todos os homens que eu atendi tinha esse problema a resolver com a mãe. A hora que ele sai do lugar da mãe e vem para o lugar dele da vida, ele desenvolve. Agora, uma pergunta. O homem que chega na faixa aí dos 49, 50 anos, e que ele não tenha tido uma relação com o pai, ou seja, criado só pela mãe. Uhum. Além da insegurança que esse homem adulto vai ter, toda mulher que passar pela mão dele, como namorada, como esposa, ele vai ter aquela carência afetiva e ver a esposa
como mãe dele ou não necessariamente? Ele Pode traz, eu acontecer. acredito que ele traz essa ferida, né? Que ele precisa de uma mãe, então ele vem para as relações com esse comportamento e ele vai buscar mulheres mais fortes do que ele, porque ele vem sem força de pai. Não significa que esse homem não pode ter força de pai porque não foi criado por ele. Significa que a forma que ele enxergou a vida, ele não conseguiu perceber essa presença, ele não conseguiu trazer esse pai. E talvez as pessoas em volta diminuíam esse pai, então eu não posso parecer com ele. Então ele vem fraco, nesse sentido, de força masculina. E aí ele vai o quê? Buscar uma mulher que tem força masculina. E aí ele vai buscar o oposto. E essa mulher que tá ali, já tá cansada, uma mulher já 45, 50 anos, a gente já não quer mais lidar com eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar conta de tudo. Você já tá na maturidade, você já tá entrando num lugar que você quer levar a vida mais leve. E aí você, se você não olha para essas feridas, você continua atraindo o mesmo perfil de homem. Ou seja, ao invés de um casamento, a gente vai ter um filho para criar. Exato. Aí arrumou um problema. Problemão. Ai, ai. Edna, e outra coisa que eu gostaria até de reforçar, porque você falou assim, nós falamos aqui a respeito de filhos criados só por mães, até eu falo assim que eu gosto de dar muito exemplo, né, sobre mim, porque eu passei por esse processo de transformação, de entender o meu lugar enquanto filha, não estar no meio dos meus pais, porque na verdade a conclusão que teve no final foi que a minha própria mãe me jogava no meio Sim. do meu pai, ou seja, como intermediária dele, né? Como os adultos têm às vezes dificuldade de comunicação, e esse homem ele tende mais a ouvir os filhos, a mãe usa o filho. Então essa triangulação é muito comum acontecer, muito comum mesmo. Esses dias, minha mãe passou por uma situação, né, com a perda de uma amiga, e aquilo me doeu de um tanto, porque eu entendi assim, gente, a mãe pega as dores, todas as dores que a gente tem como filho, né? Eu não posso falar de dores de filhos, porque eu não tenho. Sim. Então, eu não sei a profundidade dessa dor. Mas quando eu vi a minha mãe daquele jeito, era como se eu quisesse ser mãe dela naquele momento. Aí você sai do lugar e não acredita na força dela. Esse é o movimento da salvadora. Eu queria poder viver essa dor porque eu daria conta de lidar, minha mãe não. Então você olha para ela com um olhar de fraqueza, como se ela fosse fraca. E na verdade ela tem uma grandeza. E quando você olha que ela atravessa do jeito dela, não do jeito que você atravessaria, você vê a grandeza que ela tem. Aí você volta pro seu lugar de filha. Então, como já é uma situação que aconteceu recente e já passou, observa como que ela atravessou, que com certeza foi diferente da forma que você faria. E aí você começa a enxergar a grandeza dela e você vai pro seu lugar de pequena, que é um lugar difícil de ficar. Exatamente. Não, e assim, foi uma coisa muito diferente, porque ali estava alinhada uma amizade de 60 anos Sim. entre ela e a amiga. De repente, ela teve essa perda, ela ficou desestabilizada, e eu passei o dia inteiro pensando assim, como que eu vou encontrá-la? Porque eu já estava imaginando na dor que ela estava sentindo. Você estava sofrendo por ela. Por ela. Né? Sim. E aí, eu falei assim, aí depois eu fui analisar, porque como esse mês é um mês, eu comemoro como aniversário de morte da minha irmã. Então, as datas coincidiram. E eu sempre falo do luto, eu sempre falo de cura, né? Como eu trago o luto da minha irmã hoje, que ao invés de chorar, eu prefiro manter um prato que ela gostava, porque é uma forma de mantê-la ali de viva. Reconhecê-la. Isso. A presença dela. E de repente, assim, eu fui falar do luto, no final eu chorei, porque eu de imaginar aquela dor que a minha mãe estava e eu não podia fazer nada, porque eu falei, gente, esse momento é dela. Você engatilhou na sua dor. Exatamente. Verdade, né? Você puxou a sua dor do luto. Exatamente, a dor do luto, a dor porque a minha mãe é uma fortaleza e de repente eu vi a minha mãe fragilizada. E é esse lugar de pequena, de olhar que eles são tão frágeis quanto nós. Que elas também sentem. E o único lugar que o filho, né, nessa postura de pequeno, nessa postura de filha dessa mãe, olhar com compaixão. Eu sinto compaixão por você nesse momento. Estou aqui com você. O que eu posso te ajudar? Deixa ela direcionar.
Porque talvez ela quer só chorar, talvez ela só quer ficar sozinha. Qual que é a idade da sua mãe? 76. 76. Eu já atendi, o máximo que eu atendi foi 69 anos, mulher, por relacionamento. Veio de um relacionamento tóxico, vida muito bem resolvida financeiramente, mas tinha suas complicações. Mas se a sua mãe ainda olha para essa dor e isso incomoda tanto, ela também pode procurar um movimento terapêutico. Talvez não uma terapia, mas um círculo de mulheres, algum lugar, mas é dela. Não é você que vai despertar ela e falar, mãe, você tem que ir para terapia. Né? Esse lugar é ela que tem que sentir. Isso são os ciclos da vida, que é o que a gente fala, você chegou a citar aí as 3 etapas do processo aí, que é o ciclo que traz a dor. Que a pessoa fala, nossa, eu despertei, agora quero viver diferente daqui para frente. Talvez esse luto poderia ser um dos movimentos, mas a sua mãe já tem vários lutos, ela já sabe lidar do jeito dela. Do jeito inclusive dela. de uma filha. Então, eu acho que eu não consigo... Eu tenho 2 filhas, uma de 15 e uma de 10. Então, eu nem consigo me colocar no lugar de uma mãe que perde um filho. Sabe, assim, pra mim, eu acho que é uma dor inimaginável. É perder o sentido da vida por um bom tempo. Mas é a minha forma de ver. E ela deu conta de superar tudo isso. Então, é essa grandeza dela que você precisa reconhecer. É difícil, né? Assim, a gente compartilhar daquele momento, não poder Sim, fazer nada sim. e exatamente como você falou. Ela falou assim, neste momento, o que eu quero é estar só, porque ela já Ela se sabe. posicionou. É. Ela sabe lidar do jeito dela. Então, isso é respeitar o espaço e o limite do outro. E que bom que ela falou, né? É. Eu falo que é importante a gente falar, porque cada um acha que a gente sofre de um jeito que tem a necessidade de ser acolhido. Eu, Sim. por exemplo, nos meus momentos, em alguns momentos eu prefiro a solitude a ter alguém do meu lado para, né? Porque eu me dou esse direito de Sim. falar, de tentar entender assim, não, o que que a Ana realmente precisa neste momento. Neste momento eu quero ficar sozinha. E são escolhas. Quero ouvir uma música, eu quero refletir naquilo que me aconteceu, digerir o que me aconteceu, para eu buscar a forma ideal de me curar deste sofrimento. Sim. E o que acontece? Quando essa escolha de ficar só é muito prolongada, ela também pode se tornar uma fuga. Eu não quero lidar com essas dores. Então, eu prefiro não mexer. Então, eu prefiro não conectar com outra pessoa, não me relacionar com ninguém. Mas tudo tem um para quê e um tempo. E agora, nesse momento, então, você escolhe estar só e tá tudo bem. O que você tem que observar é, eu já consegui entender, já consegui curar, já consegui sentir, que é o mais importante do que passou. Porque senão fica só apegado à culpa, à dor, o medo, e aí fica alimentando aquilo ali e começa a fugir das relações. E nós somos relacionais. E o homem traz, né, assim, todos nós temos energia masculina e feminina, fato. Todos nós temos. Só que o homem tem essa força de ação. O homem traz para nós a proteção, o cuidado. E nós precisamos estar no feminino para receber. Então, quando nós escolhemos estar só e nós nutrimos essa energia feminina, nós sabemos o que vem. Porque vem alguém compatível com o que eu estou desenvolvendo. Nossa Senhora. Refletindo aí, bateu aí. Porque a gente vai, a cabeça, a gente vai virando um nó, na verdade. É isso. Edna, eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais, né, para que a gente possa passar o seu local de atendimento, o número de telefone, para que as pessoas aí interessadas em seu trabalho, que é 3 em 1, que eu falo que é 3 em 1, gente, e é muito bom. Eu trabalho com várias ferramentas terapêuticas, então eu venho de formações há mais de 12 anos fazendo processos terapêuticos e cursos nesse movimento. E eu fui unindo tudo isso e criando o meu método, que foi a mentoria. Então, nessa metodologia que eu trabalho hoje, é esse caminho de cura. Do fim ao recomeço, existe um caminho de cura, que é exatamente o tema que a gente trouxe para cá hoje. Os meus atendimentos são todos online. Eu trabalho tanto com a mentoria individual quanto a mentoria em grupo. Tem funcionado muito bem, não é exposto, porque eu fiz
encontros estão gravados. Eu fiz algumas aulas gravadas, já estão na plataforma. Hoje eu estou na plataforma da Hotmart. Então a pessoa vai comprar, vai começar a assistir às aulas e a cada 15 dias eu faço encontro de perguntas e respostas. Mas você não precisa ir no encontro e levantar a mão e fazer uma pergunta. Eu recebo todas anônimas antes. Então quando eu respondo para o grupo, ninguém sabe de quem veio a pergunta. Eu respondo no geral. E às vezes a sua pergunta é a dúvida de outra pessoa que nem tinha percebido que essa dúvida era dela. Que ela nem sabia que ela tinha aquele problema. Aí a pergunta que ela fez ressoa em outra pessoa. Então o grupo, ele tende a se unir e ter uma cura maior. Eu acredito muito nessa egrégora de movimento. Quanto mais você faz, quanto mais pessoas abrange, mais nós conseguimos despertar, né, a consciência. E o grupo tem essa força da autonomia, porque a pessoa precisa escolher fazer, ela precisa escolher assistir a aula, ela precisa estar atenta. E agora, o processo terapêutico individual, essa mentoria já individual, minha mentoria chama Espelhos do Tempo, que é quando nós olhamos em ciclos de vida o que se repete e vai curando a origem de cada movimento que já aconteceu. Então, o nome também é intencional, porque tudo é espelho, inclusive com quem você se relaciona é um espelho de quem você é, o que você tem. Na individual, eu estou mais próxima, eu faço uma intervenção terapêutica já voltada para aquela necessidade, aquela situação, aquele movimento. Então, é um pouco mais próximo do cliente. Então, essa é a diferença. Mas em grupo tem tanto quanto o desenvolvimento da individual. E cada qual com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas limitações, né? E isso é E muito tem as bom. sessões individuais. Como eu sou Theta Healer, então às vezes a pessoa vem buscar uma terapia de... eu só quero um divórcio energético. Divórcio energético, quando você se relaciona com alguém, você cria vínculos energéticos com essas pessoas. E principalmente mental. Você já parou assim, às vezes você pensa numa pessoa, ela te liga. Então você tem vínculos energéticos. E é muito importante encerrar o ciclo e encerrar o vínculo energético. Então existe uma sessão para isso, que chama divórcio energético, que você rompe, devolve para o outro o que é dele energeticamente e fica com o que é seu. Isso te libera para estar livre para uma nova relação daqui para frente. Então, é uma terapia individual, uma sessão individual, e às vezes a pessoa vem fazer uma constelação de um casamento, por exemplo, que acabou, ou um casamento que está acontecendo ali, que às vezes não está dando certo, enfim. Fizemos a constelação, eu percebi que tem vínculo energético com alguém do passado, eu faço o divórcio energético em seguida. E aí eu pergunto para a pessoa, claro, se ela quer fazer, eu mostro onde isso está impedindo ela, onde aquilo são bloqueios, e a pessoa escolhe se ela quer. Até hoje todo mundo quis fazer. Tentar descobrir da onde que é a origem Vamos do romper. negócio. E aí encerra. Então, o divórcio energético é mais uma ferramenta. E aí, as sessões individuais, às vezes é só uma constelação, às vezes é o divórcio mesmo que eu já falei, às vezes é uma quebra de crença. Se a pessoa está com bloqueio na vida dela, ela quer fazer uma escavação de uma crença, e aí nós vamos acessar a origem daquela crença e ressignificar. Então, isso são sessões individuais que hoje eu atendo bem menos, porque como eu te falei no começo, as pessoas que chegam estão muito prontas para romper. E elas não querem curativo. Elas querem realmente dar um salto. Elas estão na transição do fim para o recomeço. E elas querem atravessar esse caminho, sabe? E é o papel que eu faço. Acompanhar a travessia. E o romper quando tem aí só o relacionamento. Um relacionamento sem casamento. Um namoro, por exemplo. Mas gera um vínculo. A partir do Sim, momento tem o que vínculo. você tem um vínculo com a pessoa, você gerou um vínculo energético com ela. Então, independe se tem casamento, se não tem, se tem filho, se não tem, ficou um vínculo energético. Né? Eu atendi uma cliente recente, tem uma filha nesse fim desse relacionamento. Eu acredito que na época, essa filha estava com mais ou menos 5 anos, e esse pai usava a filha para manter controle sobre a mãe. Ou seja, o famoso parental. Exato, alienação parental. Então, quando ela veio para a sessão, que ela falou, nossa, eu não consigo sair, eu já divorciamos há tanto tempo, mas ele continua nesse movimento, controle da minha vida e tal. E aí nós fomos, né, fizemos esse movimento energético e estava, assim, muito claro como eles usavam a criança. Ela teve consciência de como que ela tinha que agir com a filha dela. Então, ela tira a filha do meio do casal e começa a resolver as coisas direto com ele e rompe energeticamente com ele. Aí ele segue a vida dele
Pouco tempo depois ele já estava namorando uma outra pessoa. E ele segue a vida dele, ela pode seguir a dela. E quando é um divórcio com filhos, é muito diferente de um divórcio sem filhos. Porque você tem que resolver várias questões. Não é só pensão, como a maioria pensa, né? Então, existe a questão do tempo, dessa mãe abrir mão do tempo com os filhos porque vai estar com o pai. Será que esse pai vai cuidar bem como ela cuida? Então, existem várias inseguranças que surgem que ela nem sabia que ela tinha. Então, essa energia, essa força do pai, ela precisa aparecer do jeito que ele é. Eu sou divorciada há 6 anos, minhas filhas têm 10 e 15, então a Laís tinha 4 anos na época do meu divórcio, a Sofia tinha 9. E isso me doeu. Quando eu pedi o divórcio, quando eu pensava em divorciar, eu imaginava elas indo passar o final de semana com ele. No começo, eu queria saber o que estava acontecendo. Com o tempo, eu entendi que elas eram tão felizes quando elas estavam com ele, que eu falei, eu não preciso saber. Elas estão felizes. Só a forma em que ele te devolvia as É, crianças. e assim, aquele apelo, aquele amor, sabe? Então, assim, eu via que ele estava realmente com elas. Passou a frequentar a casa da avó paterna, que não tinha contato antes. Então, hoje elas trazem essa herança da família paterna, né? Que elas não tinham tanto contato. Hoje elas têm isso muito claro. A diferença do perfil das famílias, e elas vivem isso. E eu acho lindo, porque aí eu vejo que elas são inteiras. Elas podem existir por inteiro, sabe? E tem mulher que tem dificuldade de lidar com isso exatamente porque nega o comportamento do ex-parceiro, do pai das filhas, dos filhos. Foi engraçado que eu falei sobre isso hoje, né? O fato de eu ser filha de pais separados e eu nunca vi a minha mãe usar qualquer tipo de adjetivo para descaracterizar meu pai. Perfeito. A situação deles, assim, nós filhas não temos nada com isso, mas a convivência do casal em si, mesmo estando separado, nunca nos deixou ter uma imagem negativa do meu pai, por mais que eles fossem separados Sim. ao longo dos anos. Isso é respeito, né? Então, assim, eu vejo que ela respeitou vocês como filhas e a infância de vocês, né? Exatamente. Então, assim, só admiração, né, Edna? Sim. Eu gostaria de agradecer Estúdios Pops mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com a minha convidada, Edna Maria, mentora, especialista aí nos cuidados da cura, da saúde mental. Edna, deixa aí as suas considerações finais. Inclusive, você me perguntou onde as pessoas me encontram, né? Vou falar um Sim. pouquinho. Então, até eu tenho um diferencial aí, que é Edna com H. Meus colegas de trabalho brincavam que o com H era meu sobrenome, né? Então, é edna.coutinho, o meu Instagram. Então, vocês vão procurar lá, é fácil. Edna, então, com Hedna.coutinho. E eu compartilho muito dessa vivência que eu tenho, né, trazido de experiência com mulheres, de experiência nos meus atendimentos. O meu telefone é 34 99977 9425. Então, eu tô sempre pelo celular, então eu tô sempre atendendo. Pode mandar pelo Instagram, pode mandar pelo meu WhatsApp também. Fiquem à vontade. Quero agradecer, né, a oportunidade, mais uma vez, eu agradeci na chegada e tô mais agradecida ainda no final. A gente vem com uma intenção, né, e de repente os assuntos fluem, as coisas acontecem, então eu me sinto, assim, muito honrada de você ter me convidado, eu tô muito feliz, eu falo que assim, era um dos meus desejos começar com os podcasts e você abriu as portas para mim. Então esse convite para mim, ele foi, assim, um grande presente, você não tem noção o quanto eu me sinto agradecida. E obrigada e parabéns por continuar nesse caminho de expandir, né, de levar consciência para as pessoas. Tem muita gente precisando do que você tem para fazer. Amém. Muito obrigada, gente. Eu fiquei até emocionada aqui agora, porque, assim, não sabia desse sonho da Edna, né? A Edna veio, assim, acho que eu falo que é o universo, né, Sim. Edna? Sim, estava nos meus objetivos montar um podcast, né? Então, Sim. quando o seu convite chegou antes da gente começar o nosso. E eu fiquei super feliz com o seu convite. E eu me sinto muito honrada também ter tido a oportunidade de tê-la por aqui, de poder falar um pouco sobre saúde mental, que eu falo que a página Ana Reis Políticas Públicas, ela traz de tudo um pouco. E quando as pessoas me perguntam, por que você fala tanto em estética, em saúde mental, né, fala tanto em independência emocional,
A gente que vive, a primeira coisa que a gente perde é a nossa essência, a nossa identidade. Quando a gente consegue colocar esses assuntos em pauta, a gente quer mostrar para as pessoas que elas não precisam ter vergonha de dizer, não, eu vivi um relacionamento abusivo, eu perdi minha identidade, mas hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei que eu sou a Ana Reis do Políticas Públicas, e que vou continuar falando aí sobre saúde e saúde mental. E eu te falo mais, se você não tivesse se perdido nesse processo, você não teria a força que você tem hoje. Você precisou desses momentos de dor para aflorar quem você tem dentro de você, a sua essência que estava ali escondidinha. Então foi processo de cura. Obrigada, Ed. Eu que agradeço.